Seguindo então, pessoal, olha só. Eu vou fazer com vocês então o número 13, tá? Da página 224. Número 13, então. Esse número 13 é o seguinte, ele acaba tendo uma função S de t, ele chama de S de t, 2t ao cubo, mais t ao quadrado, menos 20t, mais 4. O foco aqui nosso é o seguinte, é você primeiramente calcular quem que é a derivada, depois calcular a derivada, calcular quem são os números críticos, depois calcular os números críticos, a gente vai calcular o gráfico, né? Fazer o gráfico dela para poder esboçar onde ficam os extremos. Então, a derivada aqui, gente, vai ser o seguinte, ó, a derivada do 2t ao cubo, ó, 3 vezes 2, 6t ao quadrado. Primeira conta feita. A derivada do t ao quadrado é 2t. E a derivada do menos 20t é menos 20. Então, calculamos aqui a derivada. É a primeira coisa que tem que ser feito aqui. Depois, vamos calcular quem são os números críticos. Percebam só que a derivada aqui ela é um polinômio. Se ela é um polinômio, ela não vai ter singularidade. Ou seja, não vai ter uma divisão, se você substituir, vai dar divisão por zero, por exemplo. Então, polinômio não tem singularidade. Então, é só você achar aqui os pontos, ou o ponto, onde a derivada é zero. Para facilitar um pouco a minha vida aqui, eu vou dividir tudo isso aqui por 2, né? Porque todos os termos são divisíveis por 2. Ficou números menores para trabalhar. Mais t menos 10 igual a zero. Aí eu vou aplicar agora a fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui do outro lado. Bom, por que eu vou aplicar a Bhaskara? Porque ela está completa. Então, o nosso B aqui, ó, o nosso A vale 3, o nosso B vale 1 e o nosso C vale menos 10. Então, fica 1 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 10. Lembra que é B ao quadrado menos 4AC. Essa aqui é a fórmula. Pessoal, 1 ao quadrado é um mesmo. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 10 dá 120. Como aqui é menos, fica mais 120. O que é bom, porque a raiz quadrada de 121, no caso, é 11. Ela existe e dá 11. A segunda parte da fórmula, menos b, vai ficar menos 1, menos mais raiz de 121 sobre 2 vezes o a. O a nosso aqui, olha, vale 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Isso aqui dá 11 sobre 6. Telinha. Menos 1 menos 11 é menos 12. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, o primeiro valor vai ser menos 2, vai ser o primeiro número crítico. E o T duas linhas, ó, menos 1 mais 11 dá 10. 10 por 6 fica 5 terços. Legal, pessoal? Tranquilo? Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar? Então, os números críticos são quem? São, no caso, o menos 2 e o 5 terços. Esse e esse aqui. Dito isso, eu vou agora, então, fazer aquela tabela que eu expliquei para vocês. Aquela tabela, ela me diz onde é que a função vai ser crescente e onde é que a função é decrescente. Lembra o seguinte, a tabela, a derivada, é só para a gente obter informações da função original. O nosso foco é fazer o estudo dessa função original aqui dada. Então, para fazer o estudo dela, saber onde que ela cresce, onde que ela decresce, que a gente usa a derivada dela. Mas o nosso foco, o nosso estudo é dessa função original. Dito Professor, isso, pois não? Só um momento. Eu perdi essa explicação aí. Depois do 121, onde você botou o T, qual é essa fórmula? A fórmula mesmo é qual? A O fórmula T. é menos B, né? Menos mais raiz de delta sobre 2A. Ah, entendi, beleza. Essa fórmula Beleza. fica a fórmula tradicional de Bhaskara. Vou colocar ela aqui Não, no... que eu perdi aqui. Ok. Fechou. Valeu, obrigado. Nada.
Vamos lá então, pessoal. Dito isso, eu vou fazer com vocês então aquela tabela, que a partir da tabela eu consigo saber onde que a função vai ser crescente e onde que a função vai ser decrescente. Vamos lá então. Aqui. Isso. Isso. Então, o que eu faço? Eu pego o primeiro valor aqui, sempre do menor para o maior. O menor entre menos 2 e 5 terços é menos 2. Coloco menos 2 aqui. Coloco 5 terços aqui. Aí, qual que é o procedimento que a gente utiliza aqui, pessoal? O procedimento é assim. Eu pego um valor menor que menos 2, que pode ser, por exemplo, menos 3. Um valor entre menos 2 e 5 terços, um valor entre menos 2 e 5 terços tem vários. Vou pegar um que seja fácil para trabalhar. 0. Né? 0 é mais que menos 2 e é menos que 5 sobre 3. Um valor maior que 5 sobre 3 pode ser, por exemplo, o 2. 2 é maior que 5 sobre 3. Aí você calcula o seguinte, calcula o que acontece com a derivada em cada valor. Por exemplo, eu sei que a derivada aqui, ela é, na verdade, é S, né? A função aqui, isso aqui é firula, tá? Isso aqui, esses nomes assim estranhos aqui, é firula do livro. Poderia chamar tudo de F, tudo na variável T, mas ele fica inventando moda assim. Ok. Então, novamente aqui, a função nossa, ela é um S' de t igual a 6t ao quadrado mais 2t menos 20. Vamos pegar então o primeiro valor. O S' é de menos 3. Joga na calculadora, pessoal, não fica tendo trabalho à toa. Professor? Oi? Nessa hora, você não vai usar a função original ou a derivada? Ou derivada. Porque não, tem que ser a derivada, porque o teorema é o seguinte, se a derivada é positiva, a função é crescente. Essa que é a ordem que eu utilizo. Então, tem que ser a derivada. Porque na 7 você usou a função original. Não. Quando eu calculei esse quadro aqui, não. A 7 eu usei a função original, Guilherme, depois para calcular o gráfico. O gráfico, sim, eu vou utilizar a função original. Para fazer esse estudo aqui de saber onde que cresce e onde que decresce, é a função derivada. Ah, tá, entendi. Ok? São coisas diferentes, tá bom? Obrigado. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Aqui fica 6 vezes menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 3 e menos 20. Perceba que deu 28, deu positivo. Lembra que só interessa para a gente o sinal. Então, aqui a derivada é positiva, logo a função original é crescente. Derivada positiva, função crescente. Então, isso aqui é positivo. Vou fazer a mesma coisa agora, vou substituir pelo zero. Quando eu colocar um zero aqui no lugar de t, vai dar zero aqui e vai dar zero aqui, vai sobrar só o menos 20. Então, o S' de zero é menos 20, que é menor que zero. Derivada menor que zero implica em dizer que a função é decrescente. Por fim, vamos fazer com 2 aqui. Ó. Se eu boto 2 aqui, ou 3, já que está o 3 aqui digitado, dá positivo. Então, o S' calculado em um valor aqui maior que 5 terços é maior que zero. Logo, a função S aqui, ela é crescente. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, tranquilo? Professor? A Nicole perguntou aí no... Você vai responder para ela. A resposta sim, Nicole. Poderia usar a derivada simplificada assim. Só que tem um detalhe muito sério aqui. Perceba só, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Ó, percebam só que a função derivada é essa. Eu peguei e dividi por 2 aqui embaixo quando eu tinha uma equação. Ou seja, eu não poderia pegar essa função aqui e dividir ela por 2 dessa maneira que está aqui, porque aqui é S', não está igualado a zero. Grava isso. Ó. Quando tem um S assim, que é o caso aqui, o que acontece? Essa função aqui eu não posso dividir por 2 porque é função. Só pode dividir por 2 quando for uma equação. Para ser uma equação, eu tenho que igualar a zero. No entanto, se você substituísse nessa conta aqui, você conseguiria fazer o mesmo estudo sim. Tá? O zero vai ser sempre decrescente? Não, cada caso é um caso.
Entendeu, Nicole? Nesse caso, lembra o seguinte, que a função derivada é isso aqui, essa aqui. Isso aqui é só a simplificação da equação. Equação você divide, função você não divide. Função é quando tem um S igual a alguma coisa. O S está em função de T. Equação é quando está igualado a zero. Então, são coisas Professor, diferentes. nessa parte também, quando é uma função, tipo assim, uma parábola, ou uma afim, assim, como que vai ficar? Muda a questão das funções, das derivadas? Como que vai ficar a situação desse quadro? Na verdade, esse quadro aqui ele é feito de acordo com a quantidade de números críticos que você tem. Por exemplo, aqui eu só tenho 2 números críticos, o -2 e o 5/3. Então, eu só tive 3 coluninhas. Tá vendo? Aqui é um número crítico, aqui é outro número crítico. Se eu tivesse algum número crítico a mais, que eu acredito que vai acontecer no número 15, por exemplo, você poderia ter, por exemplo, 4 colunas. Então, essa quantidade de colunas aqui depende da quantidade de números críticos que você vai ter. Mas, tipo assim, quando for uma função afim, assim, que ela é só crescente, aí, tipo, esse S derivado seria maior que zero. Sempre seria maior que zero, então, né? Eu concordo com você. Ô Isaac, a sua pergunta é interessante. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu finalizar essa conta. Eu faço para a gente ter como exemplo aqui a número 11 e a número 12, que vai exatamente ao encontro do que você falou. Se você olhar o número 11 do livro, é uma função do segundo grau, e a número 12 é uma função do primeiro grau, que vai exatamente ao encontro do que você falou. Deixa eu finalizar essa questão e eu faço essas duas para ter como exemplo, então. Porque a sua pergunta é super interessante, sim. Tá bom? Valeu, professor. Valeu. Deixa eu, então, agora fazer o seguinte, pessoal. Olha, então, já sei que a função ela vai ser crescente, ou seja, vai ser assim. Ela vai chegar aqui, ela vai decrescer. Vai chegar aqui e vai voltar a crescer. Então, eu sei que ela cresce antes do -2, decresce entre o -2 e o 5/3 e volta a crescer depois do 5/3. Esse aqui é o comportamento que ela tem. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Meu foco é fazer o gráfico. Se é o gráfico, é da função original. Todo esse estudo aqui que foi feito foi só para a gente saber onde que a função crescia e onde que a função decrescia. A função original ela é dada por essa conta aqui, ó. 2t ao cubo mais t ao quadrado menos 20t mais 4. Eu tenho 2 números críticos, o -2 e o 5/3. Então, vou começar com -2 aqui. Fica 2 vezes -2 elevado ao cubo mais -2 elevado ao quadrado menos 20, que multiplica -2, mais 4. Muito bem. Jogando aqui na calculadora, pessoal, eu consigo saber quanto que dá esse valor aqui. Ó. Fica assim, 2 vezes -2 elevado ao cubo, mais -2 ao quadrado, menos 20, que multiplica -2, e mais 4. Percebam que essa conta aqui, ela deu 32. Deixa eu conferir se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Quer dizer que um ponto que eu tenho aqui vai ser o ponto -2 do eixo x, né, ou do eixo t, nesse caso aqui, e 32. É o primeiro valor que eu tenho, o primeiro ponto que eu tenho. Depois vou calcular o valor da função no segundo ponto crítico, no segundo número crítico, que é 5/3. Então, fica assim, fica 2 vezes 5 dividido por 3 ao cubo, mais 5 dividido por 3 ao quadrado, menos 20 vezes 5 dividido por 3 e mais 4 aqui. Então, gente, olha esse caso aqui, vamos lá. Deixa eu substituir aqui na calculadora para a gente fazer essa conta aqui juntos. Vocês fiscalizem aí. Se eu pegar 5 e dividir por 3, eu vou fazer da seguinte maneira, quer ver? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou apertar essa tecla aqui, que vai mudar o cursor, ó. Perceba que ele está um retângulo agora. Eu vou colocar 5 dividido por 3. Tudo bem? Quer dizer que vai pegar o 5, vai dividir por 3 para depois elevar ao cubo. Professor? Oi? Então, essa parte que a gente usa a
função original é para descobrir o valor do y, então? Não, a função... Sim, não, sim, Guilherme. É exatamente isso que você falou, correto. A parte que você usa a função original é para descobrir o valor do y, porque o gráfico que eu quero é o gráfico da função original. Ah, sim. Certinho? Entendeu isso? Vamos lá, então. Aqui é o seguinte, vai ficar mais... como é t ao quadrado, vou colocar aqui, ó, 5 dividido por 3 elevado ao quadrado. Espera aí, pessoal, só um minutinho aqui. Elevado... Não, esse é o quadrado, fica do lado de fora. Isso, 5 dividido por 3 elevado ao quadrado, menos 20. Menos 20, que multiplica novamente 5 dividido por 3. Acho que agora está certo. Mais 4. Vamos só conferir se eu não digitei nada errado, pessoal. Olha, 2 vezes 5 dividido por 3 ao cubo, correto? Que é o que estava aqui. Mais 5 dividido por 3 ao quadrado, que é o que está aqui. Menos 20, que multiplica 5 dividido por 3. E mais 4. Perfeito. Logo, essa conta aqui, ela dá menos 17. Vírgula 20. Vou colocar só menos 17 mesmo, tá? É o suficiente. Então, o ponto da gente aqui, ó, se eu pegar 5 e dividir por 3, ele dá 1,6. Vai ser 1,6 e menos 17. Certo? E, por fim, eu sempre gosto de calcular no zero, porque o zero eu sei onde o gráfico intercepta o eixo y. O S de zero é colocar zero aqui, colocar zero aqui, colocar zero aqui, vai sobrar só o 4. Então, o último ponto que eu vou usar como referência é o 0 e 4. Agora eu consigo pegar e fazer o gráfico, então, gente. Ó, aqui a gente vai ter que... a gente não vai conseguir respeitar a escala, porque menos 17 é um valor muito grande. 32, então, mais ainda. Então, fazer um gráfico aqui sem respeitar a escala, que não tem como. Vou colocar assim. Ó, primeiro ponto, menos 2 e 32. Vou colocar o menos 2 aqui. E vou colocar o 32 aqui em cima. Lembra que nesse caso eu tenho, aqui seria o eixo S e aqui seria o eixo T, porque as minhas variáveis são S e T. Quem faz a vez do X aqui seria o T e quem faz a vez do Y aqui seria o S, já que essa função tem a variável S e tem a variável S e a variável T. 1,6 e menos 17, pessoal, vou colocar aqui, ó. 1,6 positivo. O menos 17 está aqui embaixo. Por fim, o 0 e o 4. 0 e o 4, pelo que eu fiz aqui, vou colocar ele aqui. Como é que é o gráfico? Então, olha, ele começa como? Crescendo, depois, quando chega no menos 2, ele começa a decrescer, quando ele chega no 5/3, ele volta a crescer. Lembra que são valores de x, ó. Então, ele vem crescendo, antes do menos 2, cresce. Chegou aqui no menos 2 do x, ele decresce, e vai decrescendo. Vai passar pelo 4. Chegou aqui no 5/3, que equivale a 1,6, ele rebate e volta a crescer. E cresce indefinidamente, então. Tem esse comportamento aí, a nossa função S. S de T. Eu não sei se ficou claro, pessoal, se vocês conseguirem entender isso, ou se não conseguirem entender. Eu estou gostando que vocês estão fazendo perguntas, isso é bom. Eu, particularmente, quando ninguém pergunta nada, eu me sinto no monólogo aqui. Eu prefiro que vocês interajam, que vocês façam perguntas, que vocês escutem. Se não entender, pode perguntar de novo, eu volto a explicar. É claro que cada explicação a gente aumenta um pouco na mensalidade. Ah, a faculdade é gratuita, não tem isso. Vamos lá. Professor, o nome dessa função seria qual?
Essa função aqui é uma função polinomial. É um polinômio. É o gráfico de uma função polinomial do terceiro grau. Ah, sim, beleza. Função polinomial do terceiro grau. Basicamente é isso. Deixa eu responder o que a Nicole perguntou aqui. Professor, você pode me explicar de novo para que serve esse gráfico? Basicamente, ele vai retratar a função. É só o gráfico da função. O que você consegue inferir a partir do gráfico é que em menos 2 você acaba tendo o quê? O máximo relativo. E aqui, no caso, você acaba tendo um mínimo relativo. Seria essa a ideia aqui. Quer dizer, se você conseguir, você vai fazer isso nas suas pesquisas aí no campus, durante o seu curso. Se você conseguir modelar um problema a partir de uma função, você consegue saber quais são as quantidades ideais de adubo, qual a quantidade ideal de irrigação que você deve fazer, qual a quantidade ideal de agrotóxicos utilizar para não ficar nem além nem aquém. Então, se você modelar um problema, você consegue calcular esses pontos aqui, e esses pontos são os pontos ideais. Qual a quantidade ideal de adubo você tem que aplicar para ter um lucro máximo? Seria, no caso, esse máximo relativo. Quanto de adubo você precisa aplicar para poder não ficar nem além, né? Você nem matar a planta e nem deixar ela produzir aquém do que ela poderia produzir. Então, você consegue saber a quantidade mínima que você pode aplicar. E esse tipo de coisa, você vai ter pesquisa onde você vai utilizar. Certo, Nicole? Entendeu essa ideia aqui inicial? Beleza. Eu vou ver como é que as coisas evoluem, pessoal, porque eu tenho muita vontade de passar para vocês alguma coisa usando o computador. Existem programas de computador que conseguem calcular derivadas, que conseguem calcular limites, que conseguem calcular integrais, que é a matéria do cálculo 2. Tá? Vamos ver como é que a coisa evolui. Eu penso em passar também esses programas de computador que auxiliam pra caramba esses cálculos aqui. Tem um programa chamado Octave, que é gratuito. Ele faz umas contas assim, de cálculo de raiz, cálculo de máximos, cálculo de mínimo, calcula integral, calcula derivada, calcula limite, calcula tudo para você. E é um programa gratuito, qualquer computador roda. Professor, escreve o nome, por favor, desse aplicativo. Escreva. Na verdade, é um programa de computador. Você baixa ele, é o Octave. O programa é esse programa aqui, tá? Ele é gratuito. E só um detalhe, Vitor. Para você poder calcular derivadas integrais, você tem que pegar e baixar um pacote chamado Symbolic. Eu tenho uma aula que eu apliquei para outra escola que eu trabalho, onde eu explico como é que instala o Octave e como é que instala o Symbolic. Depois eu procuro aqui qual que é essa aula, mando para você o link do Octave, mando para o grupo, né? O link desse pacote extra e explico como é que instala esse pacote extra. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, o Octave é como se fosse o Word, digamos assim, um programa para você que faz cálculos matemáticos, e para você fazer alguma coisa além, esse além, sendo calcular derivadas integrais, você instala esse pacote Symbolic aqui. Mas deixa eu pegar aí seguindo, tá? Mas depois eu passo para você o nome, os links e falo em qual aula da outra escola que eu trabalho tem isso aí. Tá no YouTube. Eu mando o link daquela aula para vocês. Para quem tiver interesse. É só para computador? Para celular não tem, não? Rapaz, eu acho que não. É um programa pesado. Tem mais de 600 megas, para eu ter uma ideia. Aliás, no Mac OS X aqui meu, ele tinha quase uns 600 megas. No Windows, ele tem aproximadamente uns 300 megas. Então, no caso, é um programa específico, até onde eu sei, específico para computador. Eu não pesquisei se existe algo para celular. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Pessoal, beleza, vou fazer o seguinte, o Isaac fez uma pergunta interessante, que eu acabei não abordando com vocês ainda, que é a questão quando você tem uma função que é só uma parábola, quando que é só uma reta, como é que é o comportamento da derivada? É interessante essa pergunta, por quê? Porque o que ele perguntou vai ao encontro e não contradiz o que nós fizemos até agora. Então, vamos lá, quer ver? Deixa eu fazer com vocês aqui a número 11, aliás, da mesma página aqui. Eu sei que eu não tinha passado como atividade, vai ser como se fosse um adendo aqui. A função é um f de x igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 2. Olha só,
se eu perguntar como é que é o gráfico dessa função aqui, todo mundo sabe que é uma parábola, porque aqui está o quadrado e a concavidade é para cima. Logo, essa função ela é alguma coisa assim. Logo, ela vai ter que ter um ponto de mínimo aqui embaixo. Esse pedaço que ela vai ter que ser decrescente, nesse pedaço que ela vai ter que ser crescente. Ela vai ser assim, por quê, professor? Entendi. Porque essa função, está vendo que é do segundo grau aqui? Toda função do segundo grau, o gráfico tem esse formato aqui. Se o valor do x ao quadrado for positivo, seria o contrário, né? Seria côncavo para baixo, se aqui fosse negativo. Assim. Tranquilo? Professor, Pois não. a 9 não é algo parecido com isso, não? A 9 que você passou também? Não, a 9 não Mas é. ela é... Porque está elevada a 2/3. Ah, entendi. Está só elevada a 2. Ô Vitor, o que acontece... Aliás, Isaac, né? O que acontece é que a questão 9, ela não é um polinômio. Eu não sei se ela tem um nome específico para ela, mas a questão 9 não é um polinômio. Já a questão 11 que está aqui, ela é um polinômio, a função polinomial do segundo grau. A 9 não é polinômio. Saquei. Beleza, então. Deixa eu fazer com vocês, então, pessoal, essa conta aqui. Vamos supor que eu não soubesse que o gráfico dela é assim. Suponha que eu não saiba disso. Primeiramente, calcula a derivada para calcular quem são os números críticos. É isso, menos 3. Aí, se eu fizer a seguinte conta, pegar 8x menos 3 igual a 0, né, para achar o número crítico, vai dar isso aqui, fica x igual a 3/8. Logo, a tabela dela, né, a tabela vai ser uma tabela assim, com apenas 2 colunas, já que eu tenho apenas um único número crítico. Seria isso aqui, ó. Você coloca o número crítico aqui, que é 3/8, um valor menor que 3/8, 0, um valor maior que 3/8, 1, por exemplo. Né? Aí calcula o que acontece com a derivada em 0. Se você pegar aqui, ó, no lugar do x colocar 0, vai sobrar só o 3. Logo, a derivada aqui, ela é negativa, logo a função é o quê? Decrescente. Eu sabia, ela está decrescendo. Agora, no 1, bota o número 1 aqui. 8 vezes 1 dá 8, 8 menos 3, 5. Então, aqui é positivo. Logo, a função aqui vai ser crescente. Opa, condiz com o que eu vinha fazendo. E como é que seria esse gráfico, então, gente? Ó, lembra que o gráfico é sempre da função original. Eu coloco aqui, no caso, pego a função original, que é essa aqui. Ficou emboladinho. Ok. Aí vou calcular quem vai ser o f de 3/8. Calculador em mãos, né? Ficaria alguma coisa assim, ó, 4 vezes 3 dividido por 8 elevado ao quadrado, menos 3 vezes 3 dividido por 8, mais 2. Dá 1,43. Vou colocar 1,4. Logo, o único número crítico que tem, 3 dividido por 8, é 0,375 e 1,4. De fato, só tem um único ponto crítico aqui embaixo. Ó. Certo? Então, como é que seria esse gráfico aqui? Bom, vai ser um gráfico assim, olha. Vamos traçar aqui o plano cartesiano. Aqui. Deixa eu calcular o f de 0 também, para ter um parâmetro a mais, ter um valor a mais. Ó. F de 0, pessoal, vai dar 0, 0, vai sobrar só o 2. Então, é 0 e 2. Então, eu sei que vai passar aqui no 2. E quando o valor do x for 0,337, né, 375, a conta vai dar 1,4. Vou colocar aqui. Logo, esse gráfico ele é assim, ó. Chegou aqui que ele vai decrescer, decresceu. Chegou aqui, ele vai crescer. E segue o infinito. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Conseguiram entender isso? Professor, Pois não? você pode me explicar essa parte de achar os dois números do plano cartesiano? Eu estou meio perdido nisso aí.
Tá, aqui eu só achei 2 porque eu tinha um único número crítico e calculei no zero. Em geral, você pega, para você achar os pontos aqui no plano cartesiano, você pega os números críticos, igual na conta anterior, eu tinha 2 números críticos, por isso que eu fiz 2 contas aqui. Percebe? Aqui e aqui, tinha 2. E calculei também no zero. Então, sempre você calcula, via de regra, sempre calcula nos números críticos e no zero. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Pessoal, olha só, está acabando aqui o tempo. Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar essa aula, vão dar 5 minutos, eu volto, faço mais um pouco, né? Que a gente quer fazer um pouco mais de exercício com vocês hoje. Então, vou dar 5 minutos de intervalo, depois a gente continua então, tá bom? 4h45 eu retorno com vocês. Fechou. Vamos recapitular isso aqui, novamente. Eu vou fazer com vocês a questão 12 agora. Na questão 12, eu sei que o gráfico dela é uma reta, que pode ser mais inclinada ou menos inclinada que essa, mas vai ser uma reta. Vai ser sempre crescente, tá? Porque se aqui é positivo, se o coeficiente angular é positivo, é porque você vai ter uma reta crescente. Nesse caso aqui, se ela sempre é crescente, eu sei que a derivada vai ter que ser sempre positiva, porque se a derivada for negativa, ela teria que ter uma parte decrescente, e eu sei que ela não tem parte decrescente. Então, eu vou usar essa ferramenta para calcular e para fazer uma análise dessa função, mesmo ela sendo simples. Calcula a derivada aqui. De 2x é 2, do 5 é 0. Então, percebam que 2 é uma função constante, sempre o quê? Sempre positiva. 2 nunca vai ser negativo. Vocês concordam comigo? 2 nunca vai ser negativo. Então, 2 é sempre, no caso aqui, a g' de x, ela é maior que 0 para todo x. Logo, o gráfico dela vai ter essa estética aqui mesmo, vai ser um gráfico sempre crescente. Aí, como é que eu faria para esboçar isso aqui? Eu sei que ela é crescente, eu sei que não tem número crítico. Vamos calcular, na função original, que é essa aqui, calcular o g de 0. O g de 0 daria 2 vezes 0 mais 5. Logo dá 5, ou seja, passa no 0 e no 5. Então, eu sei que esse gráfico aqui, esse gráfico aqui vai passar no 0 e no 5, e vai ser crescente. Se você quiser um outro ponto, pessoal, determina a raiz da função. Ou zero da função, melhor dizendo. Para você achar o zero da função, o zero da função é quando você acha o lugar onde a função intercepta o eixo x. O que você faz? Pega a função, iguala ela a zero, resolve. Logo, eu sei que ela passa no menos 5 sobre 2 e no zero. Como é que fica, então, esse gráfico aqui? Ó, passa no menos 5 sobre 2 e no zero. Vou marcar aqui. E passa no 0 e no 5. Vou marcar aqui em cima. Então, essa estética aqui. Mas a parte mais legal é você perceber que, de fato, essa função aqui tem uma derivada que é sempre positiva, já que ela é sempre crescente. Isaac, era isso que você perguntou, talvez? Foi isso mesmo, professor. A questão do comportamento do gráfico, de como seria aquela tabela, ficou bem explicativo, valeu. Percebeu que, nesse caso, ela nem tem tabela porque não tem número crítico. Não tem ninguém que você iguale isso aqui que vai dar zero, por exemplo. Porque 2 é um valor constante. Pode falar, Guilherme. Mas valeu, professor. Valeu. Você pode me explicar ali, depois que você vê da derivada, que você achou igual a 2, que aí você não iguala a 0, né? Porque se você igualar a 0, ó, iguala a 0 aqui. 2 é igual a 0? Não, né? Não. Então você chega num absurdo. Pronto. Uhum. Então quer dizer que você não consegue, o que significa na prática que essa função aqui não tem número crítico. Não tem número
Essa é a conclusão que eu chego. Aí você fez o que embaixo? Aí eu utilizei um pouquinho de matemática mais elementar. O que eu fiz foi o seguinte. Eu encontrei o intercepto dela com o eixo y. Onde é que é o intercepto do eixo y? Quando x for zero. Se você pegar aqui o x igual a zero e substituir, ó, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 5 é 5. Então, esse ponto aqui, quando o x é 0 e o y é 5, vai ser o ponto de encontro com o eixo y. Nesse caso, o eixo g, né? Eu calculei esse valor aqui. Para você achar onde intercepta o eixo vertical aqui, é só você pegar o x igual a 0. Sim. Sim? E para você achar o intercepto com o eixo x, você pega a função igual a 0, e esse resultado aqui é o valor onde intercepta o eixo x. Então, como eu não consegui nenhuma ajuda com a derivada, eu utilizei desse artifício aqui. Ah, sim. Certo? Tudo bem. Aí eu vou fazer com vocês, então, pessoal, as questões que Professor, Oi? antes do senhor passar para as questões que o senhor passou para a gente, o senhor poderia, por favor, me dar uma reexplicada nessa questão, que eu estou um pouco perdida nela. A questão 12? Isso. Tá bom. A questão 12 é o seguinte, você tem que perceber primeiramente que isso aqui te dá o gráfico de uma reta. Porque isso aqui é 2x mais 5. Toda vez que o maior expoente for 1, sempre que o maior expoente do x for 1, você tem que o gráfico é uma reta. Por exemplo, aqui o expoente do x era 2, logo o gráfico era uma parábola. Essa é a primeira coisa que eu mencionei. Aí, qual foi a história? O Isaac fez a seguinte pergunta que eu achei bem interessante. Como é que se comportaria essa teoria se você tivesse uma função do primeiro grau, onde eu sei que o gráfico é sempre uma reta, crescente nesse caso aqui. Se a reta é crescente, a derivada tem que ser sempre positiva. Então, eu apliquei o teorema nessa conta aqui. Calculei a derivada de 2x mais 5, deu 2. 2 sempre é um número positivo para qualquer x. Logo, a derivada sempre vai ser positiva, ou seja, a função vai ser sempre crescente. Então, a única informação que eu tive aqui, usando a derivada, é saber que ela vai ser sempre crescente. Mas dizer que uma função é sempre crescente e não ter qualquer outro parâmetro é uma coisa ruim. Aí, como é que eu fiz, então, para conseguir outros valores? Peguei o zero. Sempre quando o x é zero, o valor que eu achar aqui é o valor onde o gráfico intercepta o eixo y. Certo isso? 2 vezes 0, Sim. 0. 0 mais 5 é 5. Quer dizer que em 0 do x e 5 do y, ele vai interceptar o eixo y aqui no 5. Mas só um ponto também não é muito bom, né? Então eu quis achar um outro ponto. Qual foi o outro ponto que eu achei? Eu calculei o tal do zero da função. O que é o zero da função? É pegar a função que está aqui, igualar a zero e resolver. Joga esse 5 para cá, troca o sinal, passo 2 dividindo. Então, você acaba obtendo esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico interceptou o eixo x. Então, em suma, sempre o gráfico intercepta o eixo y quando o x é zero, e sempre o gráfico intercepta o eixo x quando eu pego a função igual a zero e resolvo. E por que eu utilizei isso? Porque aquele teorema das derivadas não me deu informações precisas, só me dizia que ela era crescente. Então, sempre que isso acontecer, eu devo procurar saber o zero da função. É isso? Sim. Aí você poderia fazer uma outra pergunta. Eu poderia utilizar isso aqui nas outras contas? É uma pergunta. A resposta, sim, você poderia. É uma pergunta que você poderia fazer. Eu poderia utilizar isso numa função do terceiro grau? Poderia. Só que você achar o zero de uma função do terceiro grau não é uma coisa simples. Não tem uma fórmula tão simples para trabalhar. Você está entendendo? Sim. Então, nesses casos de terceiro grau, quarto grau, quinto grau, que não tem fórmulas fáceis para você achar o zero da função, aí você aplica no caso da derivada e fica dessa maneira. No caso do segundo grau aqui e do primeiro grau, principalmente do primeiro grau aqui, você calcula o zero da função que fica fácil. Mas, a priori, isso aqui de igualar a zero e achar os interceptos do eixo x poderia ser em qualquer função. Só que talvez o preço para você resolver uma equação do terceiro grau seja um preço muito caro a se pagar, em termos de trabalho. Preço em termos de trabalho. Entendi. Bom?
Tudo bem. Obrigada, professor. Nada, que isso. Aí eu vou fazer com vocês agora, pessoal, o número 13 dessa sequência aqui. O número 13 aqui é o seguinte, ó. Não, o 13 eu fiz com vocês. O 13 foi a primeira conta que eu fiz. Vou fazer com vocês o 14, que eu não fiz ainda. O 14 é uma firula aqui dele, que ele chama a função de K. Ok? Vamos usar o K, já que ele está chamando aqui. K de Z. É a mesma coisa se fosse F de X. Ele chamou de K de Z. 4Z ao cubo. Mais 5 Z ao quadrado. Menos 32Z mais 7. É isso aqui. Pessoal, a primeira coisa aqui é fazer o quê? A primeira coisa aqui é nós acharmos quem são, ou quem é, no caso, a derivada. Vou achar quem é o K'. 3 vezes 4 vai dar um 12 aqui. 12Z ao quadrado, 2 vezes 5. 10Z, 32Z. A derivada de 32Z vai dar o 32. E a derivada aqui do 7, por ser constante, vai dar 0. Primeiro passo. Segundo passo é calcular quem são os números críticos. Então, nesse caso aqui dos números críticos, eu vou colocar um 12Z ao quadrado, mais 10Z menos 32, e vou igualar a 0 e vou resolver. Percebam só que eu posso pegar e dividir tudo por 2. Fica uma conta mais simples. 5Z e aqui dá 16. Aí eu vou aplicar a fórmula agora, pessoal. Lembra que o delta é dado por essa fórmula aqui? Então fica 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que vale menos 16. Isso aqui dá um 25. 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 16 vai dar 384 positivo, porque esse menos com esse menos aqui dá mais. Somando com 25, deu esse valor feio aqui, que eu acho que não tem raiz quadrada exata. Não tem como era previsto. Não tem problema nenhum. Vou trabalhar com valor aproximado. Deixa eu só conferir se eu não fiz conta errada, para poder não perder todo o serviço que foi feito. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. A conta foi copiada certa. 4Z ao cubo, 5Z ao quadrado. Opa! Espera aí, pessoal. Aqui não é 32, não. Aqui é um 42. Não sei também se vai ter raiz quadrada exata. Talvez, a priori, eu poderia trabalhar assim. Mas se tiver uma raiz quadrada exata, fica mais agradável. Ok. Olha só. Aqui, na verdade, é 42. É um 4 aqui. Eu copiei errado. Então, aqui vai dar 42. Aqui, quando eu pegar e dividir por 2, vai dar 21. Se dá 21... Não, peraí, fiz uma bobagem aqui. Aqui é menos 42 mesmo. Tá? Divide por 2, vai dar então 21 aqui. Depois eu passo o corretivo e acerto esse pedacinho aqui. Então, aqui vai ser, no caso, 21. E vou fazer a conta de novo para ver o que acontece. Essa conta aqui ela vai dar 504, somado com 25, dá 529. Eu acho que tem raiz quadrada exata. Tem, 23. Tem sim. Certo, Nicole, você estava certinho aqui. Eu acabei nem vendo o que você falou, mas está certinho. Só vi agora o que você falou. Pessoal, então vamos lá. O número aqui, na verdade, é o 429. Vamos pegar agora a fórmula de Bhaskara para substituir para achar os valores que estão faltando aqui.
Muito bem. A fórmula de Bhaskara, a sequência dela é essa, né? No caso, é menos b, menos mais raiz de delta, sobre 2a. Aí o nosso b aqui, ele vale 5, né? Que eu estou usando aqui. Então, fica menos 5, menos mais raiz de 529, sobre 2 vezes o a, o nosso a aqui está valendo 6. 2 vezes 6, 12. É isso aqui. Então, gente, vai dar menos 5 aqui. A raiz de 529 dá 23. Sobre 12. Calinha. Menos 23. Menos 5 menos 23 vai dar menos 28. Menos 28 dividido por 4, né? Peraí. Menos 28, pessoal, dividido por... Dá para simplificar tudo por 4, vai dar menos 7 sobre 3, a primeira conta aqui. Isso. E o K duas linhas, ó, fica menos 5 mais 23. Menos 5 mais 23 vai dar, no caso, 18 positivo. Aí o 18 dá para simplificar o 18 e o 12 por 6, vai dar 3 sobre 2. Então, temos esses dois valores aí. Tá? Deixa eu conferir um detalhezinho aqui. Menos 21. Correto, pessoal, é isso mesmo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez, aqui? Pessoal, pode seguir? Ninguém? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, então, a próxima etapa agora é construir aquela tabela. Tenho 2 pontos críticos, vou usar a tabela aqui. Vamos construir a tabela aqui para achar onde que essa função cresce e onde que essa função decresce. Só a título de curiosidade, aquele programa que eu mencionei anteriormente, o Octave, ele calcula raízes também, tá? De funções desse tipo aí. Um programa bem interessante. Menos 7 sobre 3, vou colocar aqui. Aqui vou colocar 3 sobre 2. Um valor menor que menos 7 sobre 3, bom, pode ser, por exemplo, menos 3. É menor que menos 7 sobre 3. Um valor entre menos 7 sobre 3 e 3 sobre 2 pode ser, por exemplo, o 0. E um valor maior que 3 sobre 2 pode ser o 2. Pega valores inteiros, que é mais fácil para trabalhar. Tá? Vou pegar agora a derivada. A derivada é essa função aqui. Na verdade, é um k, né? Ela é 12z ao quadrado mais 10z menos 42. Vamos calcular, então, o que acontece aqui com a derivada. Isso aqui. Ok. Então, olha só. O primeiro valor que eu vou calcular aqui, pessoal, vai ser o k' de menos 3. Se eu pegar no lugar de menos 3, de z, e colocar, no caso, menos 3, fica assim, ó, 12 vezes menos 3 ao quadrado, mais 10 vezes menos 3, menos 42. Deu 36. 36 é um valor positivo. Então, aqui o k' é maior que 0, logo o k é crescente. No 0, vai sobrar só o 42, que é negativo. Logo, a função é decrescente. Certo? Por fim, no 2 aqui, ó, vamos substituir o 2 aqui. No 2 volta a ser positivo, gente. Logo, o k é crescente de novo. Então, tem aquele comportamento que nós já vimos em outros casos, que vai ser crescente, chegou aqui, vai decrescer, chegou aqui, ele volta a crescer e vai para o infinito. Legal, pessoal? Pode seguir aqui todo mundo? Podemos? Vamos lá?
Muito bem. Eu vou fazer com vocês agora, efetivamente, o gráfico. Lembra que o gráfico é da função original. Então, eu vou pegar a função original para substituir agora. Tá? Vamos lá, vamos fazer o gráfico então agora. A função original, que é a função k de z, né? Ela é quem? Ela é 4z ao cubo, 5z ao quadrado, 42z mais 7. Aí eu vou calcular quem são os valores da função, aonde? Nos números críticos e no zero, que aí você tem 3 parâmetros muito bons para trabalhar. De menos 7 sobre 3, calculadora em mãos, tá? Posso fazer assim, ó. 4 vezes, eu posso colocar aqui, ó, menos 7 dividido por 3, elevado ao cubo. Mais 5 vezes menos 7 dividido por 3, elevado ao quadrado. Menos 42 vezes menos 7 dividido por 3, e mais 7. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Ô, professor. Pois não, Guilherme? Ali, no caso, o x' e x2', você botou o k e k2', não colocou? Sim. Não seria z, não? Rapaz. Você está correto, camarada. Seria Z no lugar de esse K aqui, né? Concordo. Concordo plenamente com você. Na verdade, que é um Z, 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 Z' e Z duas linhas. Concordo com você. Certinho. Muito bem. Vamos lá, vamos fazer isso aqui então agora. Esse valor aqui, eu fiz aqui, gente, aqui, ó. 4 vezes menos 7 sobre 3 ao cubo. Ok. Deu 81. Vou trabalhar só com 81 mesmo, positivo. O outro valor que eu vou usar aqui vai ser o 3 sobre 2. Vamos ver quanto que dá. Então, no lugar do 7 sobre 3, eu coloco 3 sobre 2. 3 sobre 2 aqui. Também. Menos 31,25. Deixa eu conferir se está certinho. Tá assim, gente. Vou colocar só o menos 31 mesmo. Tá? Aproximadamente. E vou calcular quem que é o K de 0 também. O K de 0 vai zerar, vai sobrar só o 7. Porque você tem um parâmetro a mais aqui. Beleza. Vamos pegar aqui o plano cartesiano agora. Não vai dar para respeitar a escala, porque os valores são muito grandes. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o eixo. Nesse caso, eu vou ter o eixo K aqui em cima e vou ter o eixo Z aqui. Né? Que é K de Z. Os nossos valores de Z é menos 7 sobre 3. Pessoal, lembra que menos 7 sobre 3 dá menos 2, alguma coisa. Então, é valor negativo. Menos 7 dividido por 3 e 81. Vou colocar 81 aqui em cima. É o primeiro valor. Depois, 0,7. 0,7 vou colocar aqui. E 3 sobre 2 e menos 31. Está aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui ao pé da letra o que está na tabela, pessoal. Ó, a tabela manda fazer o quê? Crescente, decrescente, volta crescente. Ó, vai crescendo. Chegou aqui em cima, rebateu, começa a decrescer. Vai decrescendo, decrescendo. Chegou aqui embaixo, rebate de novo, começa a crescer e segue crescendo indefinidamente. Esse aqui é o gráfico da função K de S, de Z. Deu uma travada?
e destravou. Pessoal, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Tá? Eu sei que tem a número 16, a número 15 para fazer, mas eu faço na próxima aula. Senão fica muito entedioso, né? Mais tempo do que isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal, talvez? Não? Então, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco eu mando para vocês os vídeos e mando para vocês as fotos. Aí tentem fazer a número 15, tá? Que segue exatamente as mesmas ideias. Pessoal, então até terça-feira, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo aí. Até terça. Falou, professor. Bom descanso aí para você. Falou, professor. Bom fim de semana para você. Para vocês também.